Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Hoje eu estou com uma presença especial aqui do Álvaro Alves, ele que é o nosso consultor da ISO 9001, consultor da IKEA, que fez todo um processo conosco no decorrer desde o ano passado, um processo de gestão, certo? A gente vem implantando uma série de reformulações de projetos aqui na J, aqui no nosso escritório. E eu trouxe justamente para trazer um bate-papo para vocês, trazer essas novidades para vocês do processo de gestão. Ele vai passar 6 pilares, 6 etapas principais aí para a gestão e competitividade da sustentabilidade do seu negócio, não somente para o seu negócio da contabilidade, mas qualquer negócio. Primeiramente, quero apresentar aí, Álvaro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Agradeço, Albert, mais uma vez. Fique à vontade. Trazido aqui, né? E assim, em nome do IKEA, agradecer a oportunidade que você está nos dando, agradecer aí ao teu público aí que vai nos assistir, né, daí para frente. Muito legal essa oportunidade, aproveitar o teu canal que tem grande audiência, a gente sabe disso, né? E falar um pouquinho do nosso trabalho. O nosso trabalho que a gente vem executando ao longo dos anos aí, através do Instituto da Qualidade da Amazônia, né, que é o IKEA. Certo. E temos aí essa experiência, né, essa expertise nessa área de gestão. E nada melhor do que poder falar. E poder falar com alguém que está vivendo esse processo, né? Então, para nós é muito gratificante isso, né? E dizer que, na verdade, esse processo, Albert, como é que acontece? As empresas, elas sentem necessidade. Por que necessidade? Porque, na verdade, o mercado hoje, ele é um mercado exigente. É um mercado que exige que a empresa tenha consolidado processos que possam produzir produtos ou serviços de forma consistente, que tenha estratégias para aumentar a satisfação do cliente. Isso é fundamental que as empresas tenham. E, principalmente, entender que o que impede a empresa hoje de crescer são as ameaças. Ela precisa ter modelos que possam bloquear as ameaças e aproveitar as oportunidades. Então, isso, em grande resumo, é o que as empresas buscam, a gestão, vamos dizer assim. E a gestão com base numa referência normativa, que é a ISO 9001, que é uma norma aceita no mundo inteiro, né? Ela se torna muito mais, eu diria para você, consistente a nível de resultados. Eu posso, pessoal, complementar o que o Álvaro está falando. Nosso trabalho mesmo, né? É uma diferença realmente grande, é uma diferença brutal do trabalho que é feito de gestão. O processo melhora e muito. A gente define exatamente, né, Álvaro, vem definindo todos os processos que nós estamos executando dentro do escritório, definindo o papel de cada um, definindo as rotinas, medindo essas rotinas. Sim, hoje a gente tem como medir essas informações. Verdade. Hoje está definido no meu papel estratégico, mas tem um papel tático, tem um papel operacional. A gente acompanha os resultados, define as ações, faz as medições. Então eu acho que um processo de gestão muito bem definido, pessoal, eu vou usar até uma palavra até assim pretensiosa, ele blinda. Eu acho que é uma maneira de você conseguir uma blindagem justamente da sua empresa, cada dia mais ser competitiva e não fechar as portas, né? Identificar as oportunidades e crescimento futuro. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso que a gente vem implantando aqui. O Álvaro, ele vem trabalhando conosco, trazendo um pouco da sua experiência e passando a norma para a gente, certo? Passando essa norma e justamente a gente está implantando todo esse processo. Eu gostaria, Álvaro, que você justamente passasse essas 3 etapas principais, dando dicas para o nosso público, como é que funciona esse processo, explicando um pouquinho o resultado que isso pode trazer para eles. Com certeza. E você vai ver, Albert, você já vivenciou, que são coisas muito simples, né? A gente sempre diz que o processo, a primeira etapa dele é o diagnóstico. Por que o diagnóstico? Assim como acontece com o médico, antes dele te receitar alguma coisa, ele precisa de entender o que você tem, né? Então, muitas vezes, o empresário ele não sabe ainda os problemas que ele tem. Ele sente os efeitos desses problemas, né? A perda de receita, aumento de despesa, né? A competitividade fica complicada, mas ele não sabe as causas. Então, a gente primeiro trabalha um modelo que a gente chama de diagnóstico, onde nós vamos avaliar, né, olhando como referência o modelo de gestão que a ISO 9001 nos traz, né? Olha isso como referência e atribui um diagnóstico, onde nós vamos levantar os pontos fracos e os pontos fortes da empresa.
E aí, em cima desse diagnóstico que nós elaboramos um cronograma de ações bem definidos, com prazos bem definidos, né? E esse cronograma ele vai ser seguido em conjunto com a empresa. Eu até lembro desse diagnóstico lá no primeiro etapa que você fez conosco, identificou as nossas deficiências, os nossos pontos de melhoria, a nossa estratégia. Eu lembro muito bem isso, e isso ficou muito bacana, muito bem definido, porque você apresentou um relatório para a gente nos pontos que a gente teria que buscar melhoria e buscar aprofundar esse conhecimento, né? Então, é como se você deu o exemplo do médico. Quando a gente vai identificar um problema de saúde, a gente precisa que o médico realmente faça aquela primeira consulta, né? Exatamente. Então, isso é muito particular de cada empresa, né? Cada empresa, ela muda, né? Muda. Isso é normal, não adianta você tentar implantar o sistema igual em qualquer uma, porque não é, o diagnóstico é diferente, né? Feito esse diagnóstico, Albert, aí vai ser fácil, você vai definir os indicadores, né? Que são os direcionadores que nós chamamos, que é a missão da empresa, por que essa empresa existe, a visão, o que ela quer, qual é a política que ela atribui hoje, como é que está o pessoal, desempenho da sua equipe, né? E com isso a gente consegue ter uma análise. Muitas vezes a gente até usa uma ferramentazinha, né, para poder trabalhar essa análise. Mas veja, a ideia inicial é que você tenha uma direção estratégica da empresa. Uma direção que venha da própria diretoria da empresa. O que é que a diretoria da empresa quer? Para que o nível tático possa trabalhar, para que o nível operacional possa executar. Então veja que essa primeira etapa, que a gente chama de diagnóstico, ela é importante. A segunda etapa seria exatamente os direcionadores, onde nós vamos usar análise. Muitas vezes eu vou até usar uma palavra aqui, mas para o teu público, como informação, a gente usa muito o SWOT para analisar pontos fortes, pontos fracos internamente, ameaças e oportunidades, mas pode ser usado qualquer outro modelo, desde que você consiga analisar esse cenário que a empresa se encontra, né? Em cima desse cenário é que nós vamos mapear os processos, lembra? Aí mapeamos todos os processos sobre as suas entradas, as atividades que são feitas e o resultado que se espera de cada processo da empresa. E esse mapeamento nos leva a ter exatamente os indicadores. Ou seja, as pessoas não vão mais executar as ações, os procedimentos, simplesmente por executar. Elas sabem um objetivo que elas precisam alcançar em cada atividade que elas fazem. Então, esse mapa de processo, ele dá uma imagem da empresa como um todo a nível de processo, né? Daí, agora perceba, o que vai nos facilitar isso tudo, a continuidade da gestão? É a capacitação das pessoas. Sim. Então, as pessoas são treinadas em entendimento da norma, fazemos a formação de auditores, são certificados. Quer dizer, o profissional ganha com isso. O colaborador de uma empresa que está nesse processo, ele ganha. Ele também é valorizado, né? Ele é um valorizado, por quê? Porque ele passa a ter um conhecimento que pode ser usado em qualquer empresa. Só como exemplo, pessoal, hoje aí no escritório, por exemplo, a gente implantou uma equipe de auditoria interna, ou seja, existe uma equipe que foi treinada, certificada, para fazer a avaliação dos nossos processos em cada setor, para definir justamente as possíveis inconsistências, possíveis erros e as ações que a gente tem que tomar, né? Até porque a certificação ISO 9001 existe para auditoria externa, né, Álvaro? Sim, que sempre tem que ser reavaliado para identificar, porque a partir do momento que você consegue uma certificação, o tempo todo você vai ser avaliado. Pode ser que você lá na frente, se não cumprir as regras, a gente pode até perder a certificação. Com né? certeza. Então é importante falar isso também, pessoal, por isso que eu digo, é uma mudança constante, não tem volta, né, Álvaro? A partir do momento que você entra nesse mundo de gestão, de acompanhamento, de fazer realmente as rotinas que a ISO nos trabalha, nos passa, o tempo todo a gente tem que estar reformulando e criando ideias novas para evoluir no processo de gestão. Importante, você colocou a questão da certificação, Albert, porque é um organismo certificador. É um organismo que ele não tem um vínculo com a empresa. Ele vem para cá para olhar exatamente aquilo que a referência normativa pede, se você cumpre. Então ele está validando o teu processo, né? Na verdade, a condução do processo é da própria empresa. Ela conduz, ela faz, ele vem validar. Se ela conduzir errado, você falou bem, né? Ela vai perder o certificado, né? Mas assim, então com a equipe capacitada, Albert, é muito fácil. Por quê? Muito fácil, mas a coisa fica bem mais tranquila, porque a equipe vai ajudar nas sistemáticas, nos procedimentos operacionais. A equipe vai fazer toda essa montagem. Agora, esses procedimentos não são procedimentos aleatórios.
Eles são procedimentos que agora visam exatamente atingir a intenção estratégica da empresa. Ou seja, está alinhado a ideia da empresa com aquilo que eu faço na minha rotina operacional. Então eu sei, como colaborador de uma rotina operacional, que se eu não atingir um determinado resultado, o prejuízo que isso gera para a empresa, a nível da sua visão estratégica, a nível do seu objetivo maior. E sei também como eu colaboro para que a empresa alcance os objetivos dela e automaticamente eu vou alcançando os meus como profissional. Ou seja, né? Uma política bem definida, com uma estratégia bem definida e capacitando, mostrando para o seu colaborador que essa política está na sua mente, realmente ela pratica aquilo, Sim. Consequentemente a empresa vai crescer, vai ter mais sucesso. Que é uma premissa da ISO. A ISO ela não abre mão do crescimento da empresa. É uma premissa, por isso você falou bem, não acaba nunca mais. Não, porque daqui para frente é crescer sempre. Né? E esse crescimento ele é consolidado não pela consultoria, ele é consolidado porque nós geramos uma base documental, né, de que parte do princípio de que as pessoas elas vão estar engajadas, elas são extremamente importantes, mas elas não têm nome. Isso é importante. Ou seja, eu posso trocar pessoas, capacitar novas pessoas, elas entram no processo e sabem o que fazer no processo. O processo é muito bem definido. O processo é muito bem definido, que a gente chama de know-how das empresas. Na verdade, o verdadeiro know-how das empresas está nesses processos internos. É definir os manuais de cada setor. Os manuais de cada setor. Cada rotina. Isso, o seu grande manual, que ele tem um objetivo. A norma ela não é burocrática. Ela simplesmente quer garantir que as pessoas mudam, mas o processo não. E que o processo que vai chegar ao cliente, ele vai ser consistente. Ele não depende do Albert e do Álvaro errarem. Não. As pessoas são capacitadas e para que o processo continue sempre. O foco é o cliente. E o processo, Álvaro, ele pode ser reformulado, né? Sim, sempre. Sempre ele vai poder ser melhorado. Né? Sempre ele vai poder gerar as ações corretivas. Gerar as ações corretivas, que é exatamente. Identificando os possíveis erros, pessoal, porque é natural, pode existir erros em qualquer empresa, mas não é pegar esse erro e guardar, enfim, esconder debaixo do tapete. Nós temos que pegar esse erro, descobrir a causa dele e fazer uma ação corretiva, gerar evidência e gerar uma ação corretiva. Com certeza. E monitorar isso, né? Justamente. Com certeza. E assim, outro ponto importante, Albert, é exatamente nós percebermos de que agora está alinhado a direção da empresa com o seu nível operacional. A direção ela tem um foco muito claro em conduzir a empresa, né, para o mercado. Mas ela agora, através de reuniões periódicas, o que ela faz? Ela toma ciência de como estão os resultados e que se os resultados atingidos são aqueles planejados, que vão chegar à meta que ela quer. Então é esse alinhamento que a ISO nos traz. É fazer com que ela se torne um modelo gerencial, né? Mas um modelo gerencial que tem indicadores, um modelo gerencial que as pessoas trabalham não por sentimento, você foi muito feliz em colocar, né? Você trabalha focado em resultados e o funcionário ele se sente motivado em participar disso. É um processo que motiva, é um desafio. Né? É um desafio para todos os funcionários. Né? Então você vê, é algo extremamente importante hoje para qualquer organização. Né? Independente do tamanho dela, independente do número de funcionários, independente do negócio, se ela hoje pensa... Você falou num ponto importante, Álvaro. As pessoas pensam, é um processo de implantação de gestão, de ISO, enfim, qualquer gestão é muito caro, ou não posso enquadrar na minha empresa, porque é muito complicado para mim inserir. E você falou num ponto importante, acredito que não seja, dificuldade também enorme, né? E assim, você tem que pensar isso como um investimento, né? Lógico. Como algo que vai trazer um crescimento enorme dentro da sua empresa. É um investimento. É um investimento. Você investe em gestão para poder colher sustentabilidade. Você investe em gestão para poder tornar a tua empresa uma empresa previsível. E num país como o nosso, que fecha a empresa todos os dias, e com isso fecham postos de trabalho, é algo que ninguém quer. Né? E a gestão tem feito essa mudança, né? Essa mudança cultural na empresa. E você tocou um ponto importante, né? O valor disso, que é o valor investido, não é um valor alto, é o valor que você vai parceladamente investir para começar a colher de imediato, como você vivenciou. Ou seja, você vivenciou resultados muito rápidos. De repente, por quê? Porque é uma mudança de cultura. Né, o empenho de todos leva a empresa a isso. Né? Agora, lembrando sempre, a consultoria ela é um parceiro, né? Ela é essa parceria forte.
mas o grande mérito está dentro da empresa. Então, Álvaro, eu te agradeço demais, agradeço ao IKEA, agradeço ao Sebrae também que nos ajudou, certo? E assim, a gente sempre está de braços abertos, de portas abertas, a AJ, de braços abertos para participar e para se inserir nesse processo de gestão. Como eu aprendi muita coisa, aprendo muita coisa com o Álvaro, com a equipe dele, certo? Com a empresa IKEA, porque a partir do momento que desde o ano passado, retrasado na verdade, que a gente fez o diagnóstico, fez todo o levantamento, o processo de gestão aqui no escritório melhorou muito. Eu posso dizer com toda certeza que é uma diferença enorme. E que esse processo, cada dia mais, está em evolução e crescimento. E graças a toda a nossa equipe da AJ Soluções, e graças ao seu trabalho, à sua experiência, esses cabelos brancos aqui traz muitas experiências para nós, traz assuntos práticos, porque ele tem uma vivência de diversas empresas que ele já trabalhou a nível de Brasil. E isso é muito importante, trazendo situações práticas, mostrando para a gente justamente como é que acontece na prática. E foi isso que ele passou para a gente no decorrer desse tempo, no decorrer desse ano. E é muito importante, sim, pessoal, você implantar esse processo de gestão na sua empresa. Ele deu 6 exemplos práticos, 6 etapas num processo de gestão, certo? Que tem que ser feito na sua empresa, que eu tenho certeza que a sua empresa vai se tornar muito mais forte, muito mais competitiva. Então, mais uma vez, muito obrigado, Álvaro. A gente vai estar aqui à disposição de braços abertos sempre para você, receber você, para você contribuir com a gente no processo de gestão. A gente, em nome do IKEA, agradece, Albert, por toda essa acolhida. A gente sabe o quanto nós somos parceiros nisso, né? O IKEA, a AJ, né? E lembrando que nós estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte de tirar o país dessa situação difícil, né? Do país de uma situação de crise, mas crise que o próprio empresariado pode mudar, né? E criar credibilidade dos nossos produtos e do nosso serviço. Então a AJ para nós é um parceiro, né? Uma satisfação enorme, né? Mais do que qualquer coisa, ver vocês certificados, saber que vocês chegaram no primeiro objetivo, que é ser certificado, que nunca mais termina, né? Aqui para frente agora é ter manutenção desse certificado. E está sempre à disposição. A hora que você precisar que a gente converse com o teu público, né? Já de antemão agradecer aos que vão assistir, né? E nos colocar à disposição para responder perguntas. Você pode nos repassar as perguntas que vierem sem nenhum problema. Nós vamos estar à disposição para conversar sobre isso. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que está assistindo esse vídeo. Não esqueça, se você gostar, de compartilhar, de comentar, de mandar perguntas. O Álvaro está se disponibilizando aqui também, dar um esclarecimento, certo? Mandar perguntas, sugestões, que a gente sempre vai estar gravando para você. Acompanhe a gente nas redes sociais, certo? E a gente vai estar compartilhando essa informação. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos.